o planeta que habitamos hoje, com seus variados ecossistemas de taigas, florestas tropicais e bosques temperados, é apenas a última manifestação de uma história florestal que remonta a centenas de milhões de anos. Uma saga de gigantes verdes que respiraram a atmosfera da Terra e a transformaram de forma dramática. O mistério das florestas pré-históricas não reside apenas em seu tamanho colossal, mas nas espécies alienígenas que as compunham e no profundo impacto que tiveram na geoquímica global. Estas florestas, que cobriram continentes inteiros em épocas remotas, são a prova viva da capacidade da vida vegetal para moldar um planeta. Para entender a sua transcendência, devemos viajar no tempo, muito antes do surgimento das flores ou das folhas caducas, para uma época onde as árvores não tinham sequer madeira tal como a conhecemos. O surgimento da vida arbórea não foi um simples adorno na paisagem, mas um evento de engenharia planetária que reescreveu as regras do ciclo do carbono de Lick. Inscreva-se e compartilhe. Comecemos. O início da vida florestal significativa situa-se no período Devoniano, há aproximadamente 380 milhões de anos. Antes disto, a terra firme estava ocupada principalmente por tapetes microbianos, líquenes e plantas pequenas e rastejantes. Foi durante o Devoniano que as plantas vasculares, que possuíam sistemas de transporte interno de água e nutrientes, conseguiram desenvolver a lignina, um polímero complexo que proporciona rigidez às paredes celulares. A invenção da lignina foi a chave que desbloqueou a altura, o primeiro passo para a formação das florestas. Deste período, emerge a primeira árvore reconhecida, a Archaeopteris, uma planta que, apesar de se assemelhar a um pinheiro por seus ramos e caule lenhoso, se reproduzia por esporos, como um feto. A Archaeopteris formou as primeiras florestas de copa, projetando sombra pela primeira vez no planeta e alterando o ciclo hidrológico ao extrair água do subsolo. Esta transformação da paisagem é conhecida como a Revolução Florestal do Devoniano, e é aqui que os solos se estabilizaram, a erosão foi mitigada e a vida animal terrestre, que recém começava a sua colonização, encontrou o seu primeiro refúgio e fonte de alimento abundante. Estas primeiras florestas assentaram as bases para tudo o que viria depois, criando ecossistemas de complexidade até então desconhecida. No entanto, o apogeu e o verdadeiro mistério das florestas gigantes encontram-se no período Carbonífero, uma época que se estende aproximadamente entre 359 milhões e 299 milhões de anos atrás. O Carbonífero é a era da Grande Selva, ou Floresta de Carvão, um nome que denota seu legado geológico mais importante, as vastas reservas de carvão mineral, que impulsionaram a Revolução Industrial e a economia moderna. A Terra, neste tempo, era um planeta quente e úmido, com extensas zonas pantanosas e pouca variação sazonal, o que favoreceu um crescimento vegetal ininterrupto ao longo do supercontinente de Euramérica. As árvores dominantes do Carbonífero eram formas alienígenas para os nossos olhos. As mais notáveis eram os Lepidodendrales, ou árvores escamosas, e as calamitas. Os Lepidodendrales eram parentes gigantescos dos licopódios modernos, que hoje não superam o tamanho de um pequeno arbusto. No Carbonífero, cresciam até alturas de 30 metros ou mais, com troncos que se assemelhavam a postes cobertos por um padrão geométrico de cicatrizes foliares, como escamas. A sua estrutura interna era mais parecida com a de uma palmeira do que com a de uma árvore moderna. Careciam da verdadeira madeira de crescimento secundário. Estas árvores cresciam de forma incrivelmente rápida, reproduziam-se uma única vez e depois morriam, adicionando constantemente enormes quantidades de biomassa aos ecossistemas pantanosos. Junto a elas, as calamitas eram os parentes gigantescos das atuais equisetáceas, ou caudas de cavalo. Estas árvores podiam alcançar os 20 metros de altura, com caules articulados e segmentados, parecidos a canas de bambu gigantes. O subbosque estava povoado por densas camadas de fetos arbóreos e pequenos arbustos que também se reproduziam por esporos. O resultado era uma selva baixa, densa e escura, com um dossel fechado, onde a luz mal penetrava até o solo do pântano.
O mistério ecológico do Carbonífero reside na formação maciça de carvão. Durante quase 60 milhões de anos, estes vastos pântanos florestais produziam uma quantidade de matéria orgânica tão imensa que os organismos decompositores, principalmente fungos e bactérias, não podiam processá-la. Uma das razões-chave desta falha na decomposição foi o mistério da lignina. Acredita-se que a capacidade de produzir lignina evoluiu antes que os fungos e as bactérias desenvolvessem enzimas especializadas, como as ligninas peroxidases, necessárias para degradar este resistente polímero. O lapso de dezenas de milhões de anos entre a invenção da lignina pelas plantas e a invenção das enzimas da lignina pelos fungos foi o período perfeito para o sequestro de carbono. O resultado foi que a madeira morta, em vez de apodrecer e liberar seu carbono de volta à atmosfera, afundava-se na água anóxica e ácida dos pântanos, onde se preservava e se compactava gradualmente em turfa, e depois em carvão mineral. Este fenômeno não só teve implicações climáticas, mas também transformou a estrutura do solo. As raízes superficiais dos licopódios gigantes e a constante acumulação de material vegetal criaram vastas extensões de paleossolos orgânicos profundos e ricos em carbono, que são a base dos depósitos de carvão de hoje em dia. A retenção de nutrientes nesta biomassa abrandou o ciclo dos mesmos, obrigando as plantas a serem extremamente eficientes no seu uso. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Este sequestro maciço de carbono por parte das florestas carboníferas teve um efeito planetário transcendental. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera caiu drasticamente a níveis historicamente baixos, enquanto que a concentração de oxigênio disparou, alcançando picos de até 35%, muito mais alto do que os 21% atuais. Este ar hiperoxigenado foi um fator-chave para o desenvolvimento dos gigantescos artrópodes do Carbonífero tardio, como a Meganeura, uma libélula com uma envergadura de asas de quase 1 metro, e a Arthropleura, um milípede de mais de 2 metros de comprimento. A alta disponibilidade de oxigênio permitiu que estes invertebrados, que respiram de forma menos eficiente, alcançassem tamanhos que hoje são biologicamente impossíveis. A Terra do Carbonífero era, literalmente, um mundo de gigantes, devido à assombrosa eficiência dos seus ecossistemas florestais para sequestrar dióxido de carbono. A Era da Grande Floresta terminou com a formação do supercontinente Pangeia, que se completou no final do Permiano. A colisão de massas continentais levantou enormes cadeias montanhosas e provocou o desaparecimento dos vastos mares interiores e pântanos costeiros, o que levou a um clima global muito mais árido e com maiores flutuações sazonais. Esta mudança climática foi catastrófica para as florestas de esporos, dependentes de ambientes úmidos para a reprodução. Foram substituídas por uma nova linhagem transformadora, as gimnospermas primitivas, plantas que se reproduziam mediante sementes, uma adaptação que não requeria água. A semente, com a sua reserva nutritiva e a sua casca protetora, foi a resposta evolutiva à aridez crescente, um fator essencial na sobrevivência das plantas, a extinção do Permiano-Triássico, a maior de todas as extinções. O mistério do capítulo seguinte se desenvolve na Era Mesozoica, a Era dos Répteis, que durou desde há 251 milhões até 66 milhões de anos. As florestas gigantes do Mesozoico eram dominadas pelas gimnospermas e eram o pano de fundo da vida dos dinossauros. Aqui não havia florestas de licopódios. Em seu lugar, reinavam as coníferas, as cicadáceas, palmeiras de aspecto pré-histórico, e os ginkgos. As florestas eram mais abertas, mas não menos colossais, com árvores que alcançavam alturas assombrosas e troncos robustos. O Jurássico e o Cretáceo caracterizaram-se pela presença de florestas de sequoias e araucárias gigantes, que proporcionavam alimento e refúgio aos imensos saurópodes herbívoros, os dinossauros de pescoço longo. Estas florestas eram tão vastas que se estendiam de polo a polo, mesmo em áreas onde hoje existem desertos ou tundras, porque o clima global era consistentemente quente e úmido, sem calotas de gelo permanentes, um fenômeno conhecido como o clima estufa mesozoico.
Compreender o passado torna-se mais relevante do que nunca para garantir um futuro sustentável. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima. EA